Você provavelmente nunca ouviu falar de Trong My Lan, mas essa mulher vietnamita pode ter cometido um dos maiores roubos da história. Partindo do zero absoluto, ela construiu um império bilionário no mercado imobiliário do Vietnã. Só que a trajetória dela se tornou o maior exemplo de como a ambição descontrolada pode destruir tudo. Os tribunais a condenaram por desviar a incrível quantia de 12,5 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia do que isso significa, esse valor equivale a 3% de toda a riqueza que o Vietnã produz em um ano. A sentença dela é a pena de morte. Mas como uma única pessoa consegue roubar uma quantia tão absurda? O que essa saga nos revela sobre o Vietnã de hoje? A resposta, curiosamente, está no passado. Trong My Lan não nasceu em berço de ouro. Criada numa família de descendência chinesa na cidade de Ho Chi Minh, ela começou a vida ajudando a mãe, vendendo produtos de beleza numa barraca de mercado. Era só mais uma jovem lutando para sobreviver nas ruas. A grande virada veio nos anos 90. De repente, Lan já era dona de vários hotéis e restaurantes de luxo. Essa transformação de vendedora ambulante para empresária milionária ainda é meio nebulosa, mas um fato é conhecido. Em 1992, ela se casou com Eric Chunap Ki, um empresário podre de rico de Hong Kong, com conexões profundas no mercado imobiliário. Nesse mesmo ano, ela fundou o Van Thinh Phat Group, um conglomerado focado em propriedades. Rapidamente, a empresa dela acumulou imóveis nas áreas mais valorizadas de Ho Chi Minh, como hotéis 5 estrelas, restaurantes exclusivos e prédios residenciais imponentes. Lan conquistou o trono do mercado imobiliário vietnamita. O grupo empresarial dela explodiu, alcançando bilhões em valor e controlando mais de 1.000 companhias, além de uma rede complexa de empresas offshore espalhadas pelo mundo. Mas aqui tem um detalhe crucial. No Vietnã, por lei, todas as terras pertencem ao Estado. Para desenvolver qualquer projeto, você precisa ter um relacionamento muito próximo com as autoridades do governo, e Lan dominava essa arte como ninguém. Em 2011, usando sua influência política, ela organizou a fusão de 3 bancos problemáticos, criando um gigante financeiro, o Saigon Commercial Bank. Foi nesse exato momento que a máquina de desviar dinheiro começou a operar com força total. De acordo com a lei vietnamita, nenhuma pessoa pode controlar mais do que 5% de um banco. Só que, até 2023, Trong My Lan possuía impressionantes 90% das ações do Saigon Commercial Bank. Durante uma década inteira, de 2012 até o ano de 2022, ela drenou mais de 27 bilhões de dólares através de empresas de fachada ligadas ao seu grupo. E tem um período que é simplesmente surreal, entre o ano de 2019 e o ano de 2022. O motorista pessoal dela simplesmente ia até as agências bancárias e retirava quantias enormes em dinheiro vivo, totalizando 4 bilhões de dólares. Esse montante ficava guardado em caixas no porão da casa dela. Mesmo usando as maiores notas de dinheiro vietnamita, essa grana toda pesava mais de 2 toneladas. Como essa operação gigantesca funcionou por tanto tempo sem ninguém perceber? A resposta é simples. Propina. Muitas propinas estratégicas. Lan distribuía pagamentos ilegais para fiscais do sistema bancário, incluindo o vice-inspetor-chefe, o cara responsável por supervisionar todo o setor. Para ele, ela entregou 5,2 milhões de dólares em dinheiro vivo, transportados dentro de 3 caixas de isopor. Sim, caixas de isopor! Uma escolha quase cômica para carregar milhões. Por anos, esse esquema operou sem parar, protegido por um padrinho político muito poderoso. Um membro de alto escalão do Partido Comunista que comandava a cidade de Ho Chi Minh. Ele estava entre os 15 líderes mais influentes do país inteiro, blindando a Lan de qualquer investigação séria. O nome desse protetor era Nguyen Bat Thanh. Todo mundo sabia, casualmente, da sua corrupção. Ele acabou renunciando em 2015, mas tudo foi disfarçado como aposentadoria voluntária. O substituto dele também tinha a ficha suja e acabou pegando 30 anos de cadeia. Isso mostra algo alarmante. A corrupção estava enraizada no topo do poder vietnamita. Para entender essa situação, a gente precisa voltar para a Guerra do Vietnã. Quando a guerra terminou, em 1975, o país estava devastado. Os bombardeios americanos superaram todo o volume de explosivos que os aliados usaram contra a Alemanha
e o Japão juntos na Segunda Guerra. O cenário era apocalíptico: 10 milhões de desabrigados, 1 milhão de viúvas, 3 milhões de desempregados. A inflação chegou a 900%, campos de arroz abandonados, produção paralisada, fome por toda parte. Os americanos prometeram 3 bilhões de dólares para a reconstrução, mas nunca enviaram um centavo. Pior, eles impuseram bloqueios comerciais que duraram décadas. Nos anos 70, o governo tentou implementar um socialismo puro, mas foi um fracasso miserável. A economia colapsou. No início dos anos 80, eles flexibilizaram um pouco, permitindo que agricultores vendessem o que sobrava da produção. No final dos anos 80, isso virou política oficial. Uma economia de mercado com orientação socialista, que foi batizada de reformas Doi Moi. O capitalismo estava se infiltrando no Vietnã comunista. Em 1994, os americanos finalmente removeram o embargo. A ajuda internacional começou a chegar. A transformação foi dramática. A pobreza, que era de 70% depois da guerra, caiu para 32% no ano 2000. Mas isso teve um custo. Enquanto as pessoas com as conexões certas enriqueceram absurdamente, o cidadão comum continuou lutando. O Partido Comunista enfrentou um dilema: como abraçar o capitalismo sem perder o controle total do poder? A solução que encontraram foi a corrupção sistêmica. Análises apontam que a cada 10 dólares gastos em projetos públicos no Vietnã, 7 dólares desaparecem em bolsos privados. 70% do orçamento do governo evapora em desvios. Pesquisas mostraram que 40% dos servidores públicos confessaram aceitar propinas. Mais de 60% da população admitiu ter pago suborno. E espantosos 90% consideravam os departamentos de construção e de terras totalmente corruptos. Em 2016, Nguyen Phu Trong, o secretário-geral do Partido Comunista, iniciou uma grande ofensiva anticorrupção chamada Fornalha Flamejante. Mais de 200 mil membros do partido foram expulsos ou presos. 2 presidentes e 2 vice-primeiros-ministros caíram. O julgamento de Trong My Lan foi um verdadeiro espetáculo. Ela enfrentou acusações junto com 85 cúmplices. As provas eram monumentais. 2.500 documentos organizados em 104 caixas, pesando colossais 6 toneladas, praticamente o peso de um elefante africano adulto. Em abril, Lan recebeu a sentença de morte. Mas existe uma teoria. Essa condenação à morte seria na verdade uma pressão psicológica. O governo quer obrigar Lan a revelar onde estão os bens escondidos e a denunciar outros envolvidos no esquema. Muitos analistas apostam que a sentença dela ainda vai ser reduzida. A saga de Trong My Lan vai muito além de um simples caso de fraude. Ela expõe as consequências tóxicas que surgem quando o poder político e a ambição financeira se misturam sem nenhum controle. O Vietnã vive uma grande contradição. Oficialmente comunista, mas na prática, capitalista. E nessa zona cinzenta, a corrupção floresceu sem limites. A questão que fica é: essa campanha de limpeza para valer ou é só teatro? O Vietnã vai conseguir se regenerar de verdade. Enquanto isso, Trong My Lan continua presa, um símbolo de uma era marcada por uma corrupção sem precedentes. A história dela ecoa um aviso universal: não importa quão alto você chegue ou quanto dinheiro acumule, uma hora as consequências chegam, e quando elas chegam, não perdoam. Se você gostou dessa história, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Fui.